Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vou falar de um assunto muito polêmico e importante para quem quer conduzir um processo de arbitragem. Lista de árbitros. Você sabe como escolher um árbitro ou como figurar em uma lista de árbitros? Ou sabe como escolher um árbitro fora dessa lista? Fica aqui com a gente e confira. Começa agora um Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vou falar de um tema que envolve uma grande polêmica e que naturalmente tem sido objeto de um monte de discussões, sobretudo pelo projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional tratando sobre esse assunto. E o tema é lista de árbitros. Lista de árbitros. Quando você está falando de uma lista de árbitros, você está falando de uma relação de profissionais que constam em uma lista que a instituição de arbitragem escolhida para administrar o conflito apresenta para as partes poderem então escolher qual ou quais serão os árbitros que irão efetivamente dirimir aquele conflito. Bom, para constar dessa lista não existe nenhuma regra jurídica maior, não tem lei, não existe um cadastro nacional, não existe um conselho profissional, não existe nada disso. Cada instituição de arbitragem, cada Câmara, organiza a sua lista de acordo com as suas preferências, de acordo com o perfil que traçou para o nicho de atuação que pretende atuar, e com as indicações, com aquelas pessoas com as quais ela se relaciona e confia que poderão naturalmente contribuir de maneira positiva e progressiva para resolver os conflitos perante aquela instituição. Então, para figurar em uma lista de árbitros de uma instituição de arbitragem, existe uma série de relacionamentos por trás disso que aquele profissional que pretende figurar na lista tem que desenvolver com as pessoas que de alguma maneira estão no comando dessas instituições. Claro que além de ter relacionamento, precisa ter qualidade técnica, predicados éticos, morais, qualificação profissional, para que então eles se sintam referendados e tranquilos de incluir esse nome. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é as partes procuram uma instituição de arbitragem, previram no seu contrato a chamada cláusula compromissória. Lá na cláusula compromissória estava uma cláusula cheia, estava estabelecido que a arbitragem seria desenvolvida pela Câmara XYZ, aqui no nosso exemplo. E a Câmara XYZ, então, por sua vez, formulou uma lista de corpo de árbitros, de profissionais especializados, e oferece essa lista para que as partes, então, possam dessa lista pensar aqueles que reúnem as qualificações técnicas, a experiência profissional e naturalmente os predicados morais e éticos que elas admiram para poder ter o perfil de um profissional adequado para decidir aquele conflito. Dependendo dessa configuração dessa arbitragem, será um árbitro único ou será um colégio de árbitros, um tribunal arbitral, formado por 3 árbitros ou mais árbitros, sempre em número ímpar. E aí, então, dessa lista se escolhem esses profissionais. Esses profissionais, então, vão ser convidados, na medida que forem indicados pelas partes, eles serão convidados para manifestarem se aceitam ou se não aceitam arbitrar aquele conflito. E, naturalmente, ao fazer essa análise, ele tem que analisar algumas questões importantes. A primeira questão é: aquele conflito, ele se sente com expertise suficiente para poder arbitrar ele com qualidade? A primeira análise, então, que ele vai fazer é se ele conhece tecnicamente daquele tema para poder arbitrar com qualidade. Segunda análise que o árbitro vai fazer é: quanto tempo precisa ser resolvido esse conflito? O que ficou estabelecido na convenção de arbitragem? Eu tenho tempo disponível para atuar nesse procedimento de arbitragem? Para naturalmente cumprir com essa obrigação de tempo e entregar a resposta a contento e a tempo e modo do processo ter validade jurídica, porque se ele ultrapassar o prazo estabelecido para ele dar a sentença, o processo pode ser lá na frente contaminado com uma nulidade e a sentença não ser considerada válida, ou ele pode ser
notificado para que cumpra aquela sentença no prazo de 10 dias, caso ele ultrapasse esse prazo, e se ele não o fizer, ele fica impedido, naturalmente, de emitir essa sentença. Então ele tem que analisar previamente se tem condições de tempo na sua agenda, na sua vida, para poder se dedicar adequadamente à resolução daquele conflito. A terceira análise que esse árbitro vai fazer é se existe algum tipo de relacionamento dele, árbitro, com as partes e seus respectivos advogados, alguma história passada que possa causar para ele algum tipo de impedimento ou de suspeição. Ou ainda que não tenha nenhuma história que cause tecnicamente impedimento ou suspeição, mas que possa levantar algum tipo de dúvida sobre a sua isenção. E aí ele tem que fazer isso e declarar essa informação, caso ele tenha tido algum tipo de relação lá no passado com qualquer das partes, com seus advogados, para que naturalmente não seja depois dito que ele não informou, ele não cumpriu com o dever de revelação, revelar essa informação para que as partes então possam avaliar essa informação e julgar se sentem ainda confiança suficiente para que aquele árbitro possa ser então responsabilizado pela condução daquele conflito. Então essa informação é importante. Então ele vai analisar o tempo, ele vai analisar a expertise, ele vai analisar a relação dele com as partes para poder falar. E ele vai analisar também a questão econômica da solução desse conflito. Se os honorários que lhe competem na administração daquele conflito correspondem à sua pretensão, à sua satisfação e naturalmente remuneram com justiça o trabalho que vai realizar para que então ele possa efetivamente dar o seu aceite. Então nós falamos aqui da ótica do árbitro. Agora precisamos falar da ótica das partes ao escolherem esse árbitro. Muitas vezes recebe uma lista, olha o perfil dos árbitros e não consegue enxergar naquela lista um perfil que corresponda bem à aspiração que elas possuem sobre a expertise e a qualificação e experiência profissional que esperam que o árbitro tenha para decidir com qualidade aquele conflito. E precisam ou entendem necessário buscar fora um outro árbitro para atuar na solução daquele conflito. Aí mora o primeiro problema e a grande polêmica que envolve a discussão nesse momento. Algumas câmaras de arbitragem estabelecem em seus regulamentos que aquela lista de árbitros é uma lista fechada e que se algum árbitro a ser escolhido não constar daquela lista, a própria Câmara é que tem que fazer a indicação desse novo árbitro. Naturalmente que isso limita bastante a escolha das partes. Atrapalha um pouco a liberdade de escolha que as partes podem ter, porque elas ficam presas à escolha da instituição de arbitragem em relação a quais especialistas, a quais profissionais poderá dispor para realizar aquele trabalho, o que não é muito adequado segundo o espírito da arbitragem de dar plena autonomia de vontade às partes para elas fazerem as suas próprias escolhas, escolherem quem efetivamente quer arbitrar. É verdade que algumas instituições de arbitragem não têm essa limitação e permitem que a parte possa trazer realmente um árbitro escolhido fora da lista e validado esse nome perante a instituição de arbitragem, que vai verificar se existem impedimentos, suspeições ou alguma questão que comprometa a imagem daquele árbitro que possa vir a arranhar a imagem da própria Câmara na condução daquele procedimento. Então ela vai ter alguns cuidados éticos, morais, de expertise, de verificação de agenda e disponibilidade daquele profissional para poder conduzir o processo e cumprir com os prazos que estão ali estabelecidos na convenção de arbitragem e no regulamento de arbitragem daquela instituição, e isso pode realmente limitar. A celeuma está, que algumas câmaras não aceitam essa escolha externa. Naturalmente que esse tema foi levado à discussão pela comissão de juristas que elaborou o projeto de lei 406 de 2013, entregue ao Senado, que já tramitou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, lá recebeu a numeração de projeto de lei 7.108 de 2014, e lá foi dado um tratamento específico a isso, naturalmente enfrentando uma certa resistência de grupos de arbitralistas e de algumas instituições de arbitragem que trazem em seu
em seus regulamentos, em suas regras, limitações em relação a isso. Não era desejo desse grupo de pessoas e de instituições que passasse essa mudança legislativa. Mas o grupo de juristas que foi escolhido teve a habilidade, a destreza de redigir uma redação que procurou contemplar a ideia de ampliar a liberdade das partes, por um lado, mas, por outro lado, de não fechar completamente a palavra da instituição de arbitragem para, eventualmente, vedar algum nome que possa essa liberdade estar trazendo para a atuação dentro daquela Câmara. Então, ela conseguiu ampliar a liberdade e, ao mesmo tempo, dar ainda uma palavra final para a Câmara. Claro que essa palavra final vai ter que ser justificada, fundamentada e que, naturalmente, não se pode negar por negar o nome, tem que ter uma justificativa plausível, razoável para isso, porque a liberdade das partes é o mais importante. E é o mais importante porque vamos lembrar do requisito para ser árbitro. Aqui vale essa lembrança. O que a lei de arbitragem estabelece como requisito para ser árbitro? Estabelece que o árbitro tem que ser pessoa capaz, civilmente capaz. Esse é o primeiro requisito, um requisito simplório, muito simples, ter capacidade civil. O segundo requisito muito importante é que o árbitro seja da confiança das partes. Então, veja que o elemento confiança das partes tem um peso, um significado extraordinário. Ele é o mote principal dessa escolha. Essa escolha e essa confiança que justificam, inclusive, a facilidade de aceitação de que a arbitragem terá sentença única e irrecorrível, exatamente porque as partes escolheram o árbitro que vai dirimir esse conflito e dizer quem está certo e quem está errado. Então, confiam nessa pessoa. Logo, a escolha das partes tem um peso muito expressivo e não pode a Câmara pôr freio a essa escolha sem uma justificativa bastante plausível para isso. Bom, então o que veio o projeto de lei 7.108/2014, que já teve a sua redação, sobretudo nesse ponto, aprovado pelas duas casas legislativas. O projeto hoje aguarda a deliberação sobre uma emenda que foi incluída na Câmara dos Deputados, mas essa emenda não tem nada a ver com esse assunto. Então vamos falar o que trata essa mudança legislativa que está por vir e que entregará às pessoas, às empresas, aos advogados, ou seja, a todos os usuários da arbitragem, um poder muito importante, que fará com que a arbitragem ganhe uma amplitude ainda maior, entregando uma liberdade de escolha ainda mais significativa às pessoas que utilizam a arbitragem. A proposta aqui, nesse ponto, o que interessa, a proposta tem vários de mudança da lei de arbitragem, tem vários outros pontos, mas o que nos interessa no programa de hoje é tratar cirurgicamente desse aspecto sobre a lista de árbitros. E que a proposta, então, diz o seguinte: ela vai alterar o parágrafo 4º do artigo 13 da lei de arbitragem. O artigo 13 é o artigo que define que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, exatamente os requisitos para ser árbitro que nós falamos agora há pouco. E o parágrafo 4º, a redação atual, e eu vou falar a redação nova para vocês. A redação atual diz o seguinte, e vai aparecer aí na tela para vocês essa informação escrita enquanto eu leio para vocês. Então, a redação atual diz: parágrafo 4º, sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do Tribunal Arbitral, não havendo consenso, será designado o presidente mais idoso. O novo parágrafo 4º, com a redação proposta pelo projeto de lei 7.108 de 2014, diz o seguinte: parágrafo 4º, as partes de comum acordo poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros. Autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição. Nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Então vamos aqui fazer uma fragmentação do dispositivo para a gente entender pedaço a pedaço o que ele quer dizer. Primeira parte, as partes de comum acordo poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento de órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único.
coárbitro ou presidente do tribunal a respectiva lista de árbitros. O que ele quer dizer é o seguinte: se a regra da Câmara estabelecer que só pode ser um árbitro, ou o presidente do tribunal só pode ser um árbitro da lista, ou que qualquer um dos árbitros só pode ser um árbitro da lista que aquela entidade apresentar, então as partes podem decidir que, apesar do regulamento prever isso, e apesar deles terem colocado na convenção de arbitragem que aceitam o regulamento, o que a lei está dizendo é que, nesse ponto, eles podem afastar o regulamento e dizer: não, nós não aceitamos lista fechada de árbitros e queremos poder indicar árbitro fora dessa lista. Aí, seguindo, autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição. Então, o que ele está dizendo? Ele ampliou a liberdade. As partes podem afastar a lista fechada e indicar um árbitro fora dessa lista. Mas continua dando uma palavra para o órgão arbitral institucional de poder dizer: não, esse árbitro que vocês escolheram não serve por isso ou por aquilo. Vai dar uma fundamentação, vai dizer que tem alguma objeção e pontuar o porquê dessa objeção, para que então as partes possam naturalmente analisar essa questão. E se for o caso, escolher um outro árbitro que esteja também fora da lista, sempre dando a liberdade de escolha às partes e dando a palavra de eventual veto a esse nome à instituição de arbitragem. Por isso que eu disse no início do nosso programa que o assunto é polêmico, que houve resistência de algumas instituições de arbitragem, grupo de arbitralistas, mas, por outro lado, a comissão de juristas que elaborou essa redação teve a habilidade, a destreza, presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, teve a felicidade de conduzir, contemplar um pouco a preocupação das instituições de arbitragem, mas sim potencializar o direito de liberdade de escolha das partes. Então, deu essa liberdade, mas conseguiu criar uma forma também de restringir. Não a liberdade absoluta, ela tem algum tipo de veto que pode acontecer por parte da instituição de arbitragem. E fechando, então, o dispositivo, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Então, o regulamento pode ter uma previsão quando existir algum tipo de impasse em relação a isso. Aí vai ver o que o regulamento prevê, se essa previsão do regulamento é uma previsão legal, que não fere as premissas e os princípios que a lei de arbitragem estabelece, já com essas novas modificações, e também no caso de impasse envolvendo a arbitragem multiparte. Só para deixar claro que a arbitragem multiparte é uma arbitragem que envolve mais do que duas partes. Você tem litisconsorte, você tem mais de uma parte em um polo, ou mais de uma parte nos dois polos, ativo e passivo da demanda, e naturalmente isso pode gerar uma dificuldade. Você tem um demandante e 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 demandados, e naturalmente como você faz uma escolha? Cada demandado vai escolher um árbitro? Você teria muitos árbitros para atuar e um desequilíbrio entre mais árbitros indicados pelo polo passivo e menos árbitros indicados pelo polo ativo. Exatamente para manter um certo equilíbrio nessa relação é que o regulamento pode prever, caso haja impasse, para que esteja realmente um árbitro que seja indicado pelo polo ativo, um árbitro que seja indicado pelo polo passivo e um árbitro que vai presidir esse tribunal no caso de 3 ou numa outra composição que se faça, mas dando um equilíbrio na correlação de árbitros indicados por polos diferentes, ainda que em um dos lados tenham mais partes do que em outro lado, precisa haver uma espécie de consenso entre essas partes de um lado só, para que então se escolha uma pessoa que represente aquele lado. Não que represente, porque essa palavra não é feliz, me desculpe, é bom até esclarecer, a gente usa represente, mas não é uma palavra feliz, é um árbitro que seja indicado pelo polo, porque não representa, árbitro não representa ninguém, o árbitro tem independência total e absoluta para decidir com isenção, inclusive contra aquele polo que fez a indicação do seu nome. Então ele não tem representação, não é aquela ideia clássica e antiga dos juízes classistas na Justiça do Trabalho, não tem nada a ver com isso, ele não representa, mas mesmo naquela ideia também o juiz classista tinha essa liberdade, mas no caso da arbitragem a isenção é total e absoluta, ele pode decidir
realmente contra os interesses do polo que o tenha indicado, sem nenhum tipo de problema, porque não se trata propriamente de representação, se trata apenas de indicação. Foi indicação pela confiança daquele polo e nada mais, e naturalmente que ao ser aceito para ser árbitro também pelo outro lado, então ele adquiriu a confiança de todos os lados, e por isso ele é um árbitro isento para decidir com qualidade e equilíbrio aquela questão. Então, visto isso, a proposta de alteração é bem importante, porque ela abre a possibilidade de você escolher um árbitro fora da lista. E aí, trazendo isso para a nossa realidade prática, amplia o mercado de arbitragem, acaba com aquelas listas fechadas demais, com aquele nicho de grandes árbitros super qualificados que atuam em várias câmaras e que só aqueles nomes gravitam no mercado, o que acaba inibindo o próprio crescimento da arbitragem, porque a agenda desses árbitros fica superlotada. Claro que são super nomes, são pessoas muito qualificadas e natural que as pessoas queiram a atuação desses grandes profissionais. Mas permitir listas abertas permite oxigenar esse mercado e trazer novos talentos para a arbitragem, para que também outros profissionais enveredem por esse caminho, façam grandes atuações e naturalmente referendem a sua boa atuação com a construção de uma marca forte como árbitro também. E isso tende a acontecer com essa mudança, deslocando do eixo Rio-São Paulo, Minas, que é onde estão concentradas as principais câmaras do Brasil, deslocando Brasil afora e permeando uma oxigenação e um crescimento orgânico, sistêmico e geográfico da arbitragem em todo o Brasil. É nisso que a gente acredita, aposta, e acho que a mudança, apesar da relutância de um lado ou de outro, acho que a mudança vem para o bem, para o desenvolvimento consistente da arbitragem e para entregar aos usuários da arbitragem ainda mais liberdade de escolha, confiando claramente que é a sua capacidade de escolher que trará e imprimirá à arbitragem mais eficiência, naturalmente mais felicidade e justiça à questão que será decidida. É isso. Gostou do nosso programa? Gostou da mudança legislativa que vem por aí? Muito em breve ela estará em vigor, acredito nisso. O projeto falta pouco para ser concluído, só discutir essa emenda. Fico feliz que você tenha gostado do nosso programa e peço a você, se você gostou, mande sua crítica construtiva, pergunta, sugestão de pauta, o que você quiser. Elogio, será sempre tudo muito bem-vindo e terei grande prazer de interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Quero pedir a você que compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais e sempre interaja com a gente. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você e até o próximo programa.